Então, gente, boa Professora, noite. só um pouquinho, boa noite. Sim, boa Professora, noite. então vou sair e vou assistir a gravação, porque eu tô no hospital acompanhando um filho que fez uma cirurgia. Não tem Aí eu vou problema, tá? assistir a Não gravação, então. esqueça de assinar a lista, tá bom? Tá, Pode obrigada. enviar, de nada. Beijo. Beijo. Então, gente, vamos dar início, né, ao nosso segundo encontro formativo do GEPLIMAC, né, com o tema o uso de descritores, né, e operadores booleanos para otimizar suas pesquisas por artigos, dissertações e teses em banco de dados. Então, eu convidei, né, para fazer parte desse encontro conosco, né, a professora Vilma Luísa Segloch Barros, né, uma professora e pesquisadora da área de educação matemática, né, hoje atuando no Instituto Federal do Acre, é figurativa na pesquisa acadêmica, possuindo doutorado em ensino de ciências e matemática, né, pela REAMEC, né, ela fez o mestrado em ensino de ciências e matemática pela UFAC, a graduação em matemática pela universidade, né, e hoje ela está no pós-doutoramento, né, pela universidade, se eu não me engano, é de Curitiba, né, Vilma? De Cuiabá. De Cuiabá, né, e é uma pessoa que trabalha comigo desde a graduação, né? Foi minha aluna, e a gente tem desenvolvido algumas pesquisas juntas, fez a livre docência comigo quando estava no doutoramento, e é uma pessoa que tem um caminhar que tem muito a contribuir conosco, né? Porque ela fez todo esse percurso que vocês estão iniciando no mestrado em ensino de ciências e matemática. E aí eu passo a palavra agora para a professora Vilma, tá? Anotem o que tiverem dúvida, vocês anotem para perguntar, tá? Que a gente vai estar fazendo a mediação de todas essas questões. Contigo, professora. Então, boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui, professora. Como a senhora já sabe, porque sempre pude caminhar, né, com a senhora e aprender muito. Muito mesmo, né? Sempre a gente faz trabalho juntas, desde a graduação, gente. Como a professora falou, minha graduação foi aí na Universidade Federal do Acre e eu sou da primeira turma do MP-Sim. E hoje eu fico muito feliz, professora Simone, de tanto estar participando mais uma vez, né, junto com a senhora e com os colegas do GEPLIMAC, e vendo também que nós temos ex-alunos nossos do Instituto Federal do Acre que estão aí também, né, trilhando esse caminho, então é muito legal. Vi a Salete entrando aí, salvo engano, né, Salete, é isso mesmo? Eu lembro da Salete no primeiro dia de aula dela no IFAC. Eu estava saindo para o doutorado e a Salete entrando, achando que não ia sair do canto, né, Salete? Olha aí onde você já está, né? Eu lhe falei que você ia longe, bichinha. Ô, Vilma, só para te deixar assim. Simone ou a Salete? É a Simone nós temos as duas turmas, tá? A Salete é aluna. Acho que a Salete é aluna. Ó, a Salete é você, Salete, cacheadinha. Já estou lhe vendo aí. A Salete é aluna, temos a Salete Chalub, professora, tá? A Salete Chalub, minha querida, amada, queridíssima professora, orientadora de graduação, TCC, co-orientadora do mestrado, né? E uma grande companheira de todo esse caminho trilhado, né? Vilma, não só a professora Simone, mas a Salete também. Só para te dizer que nós estamos com as duas turmas do MP-Sim, que eu vou pedir, inclusive, para as câmeras, para você conhecer que são os alunos da sede, tá? Que estão cursando a disciplina de Fundamentos e Metodologia,
e os Aham. alunos do Polo de Brasileia, que contemplam os municípios de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Que coisa Brasil, boa! Que tá? alegria, povo, estar aí com vocês. Espero poder ajudá-los nessa caminhada aí, viu? Boa noite, é um prazer, viu? Igualmente, né? Quem sabe a gente se conheça pessoalmente qualquer dia, né? Se Deus Alguma quiser. atividade aí. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, né? Uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Não sei tudo, gente, né? Ninguém sabe tudo, mas vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aí no mundo da pesquisa, né? Em relação às buscas para a gente fazer aquela parte preliminar da pesquisa, que é o levantamento bibliográfico. Como a professora Simone, acho que já deve ter falado para vocês, né? Então, é muito importante que cada um de nós consiga fazer um bom levantamento bibliográfico em relação ao tema que a gente pretende investigar, porque o restante da nossa pesquisa vai estar linkado, né, com o nosso levantamento bibliográfico. Então, é de extrema importância que a gente consiga conversar no decorrer da pesquisa com o que está sendo falado, né, o que tem sido feito em relação ao tema que nós vamos pesquisar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, né, um pouco da minha experiência, de como é que eu fiz para conseguir, né, extrair de dentro das plataformas onde as pesquisas ficam hospedadas, né, como foi que eu fiz para extrair o que eu ia trabalhar, né? E aí, quando a gente vai escrever nosso levantamento bibliográfico, né, em relação à temática que nós vamos pesquisar, lá quando a gente vai concluir, a gente vai puxar, né, aquilo também para a nossa conclusão. Depois vocês vão ver como é que isso se comporta dentro do desenvolvimento da pesquisa de vocês, tá? Mas, de antemão, eu quero dizer para vocês que esse momento é um momento muito importante, fundamental dentro da caminhada da pesquisa de vocês. Eu não tive esse momento, né? Tive que aprender a duras penas, na busca, no experimento, no erro. E uma vez aprendido, eu disse: caramba, eu vou mostrar isso para alguém que esteja também passando por esses problemas que eu estou, e vou tentar mostrar como é que eu fiz, porque possa ser que ajude alguém, né? E aí eu montei uma apresentação e desde então eu tenho feito esse caminhar, né? De mostrar como é que eu fiz esse levantamento bibliográfico. Então, antes de começar, eu queria saber se todos vocês que estão aqui estão nessa fase preliminar da pesquisa, que é eu construir um tema, eu já sei o que eu vou buscar, mas eu ainda não tenho o levantamento bibliográfico, né? Ou seja, eu ainda não tenho nenhum material para que eu possa ter uma noção e me situar em relação ao que está sendo feito, ao que está sendo falado sobre o meu tema. Ou então, se não for sobre o meu tema, mas que esteja correlacionado com o meu tema, tá certo? Que tenha alguma ligação com o meu tema e possa me dar um norte em relação ao que eu vou trabalhar. Então, todos vocês estão nesse início ou já tem alguém que já está mais adiantado? Estou buscando as referências, disse o Erison. Safira, nome de uma pedra preciosa. Sim. Alguém mais, gente? Tem alguém que já está adiantado, assim, que já fez algum levantamento? Me diga aí. Bem, pelas respostas que eu vi... Eu já fiz, só que
Minha orientadora Salete mandou fazer de novo, porque É a Manu. foram coisas publicadas e quando eu fiz o levantamento ainda não tinha. Mas Tá eu bem. fiz esse levantamento antes de eu entrar no MP5, quando eu fiz a ideia do projeto, né? Eu falei, será que já tem muitas coisas com essa proposta? Agora, minha orientadora disse hoje que já tem coisas postadas. Tá bom. E aí, Manuelo, você dá uma olhadinha bem certinho na forma que eu vou mostrar, né? Esse levantamento. E aí, se fosse possível, eu não sei como é que vocês estão aí, se tem um computador aí próximo, que seria bem legal que você fizesse pelo menos uma primeira tentativa de busca, para que você pudesse, assim, fazer aquele primeiro treino, para me dar o feedback e dizer se você eu consegui isso aqui, isso aqui eu não achei não, tá complicado, tá? Porque eu queria que cada um pudesse fazer esse movimento em relação à sua pesquisa. A Salete levantou a mão. Professora, fiz isso porque, como a senhora ia dar dica, eu digo, ela vai fazendo, eu vou pelo tablet e vou deixar o computador livre para mim ir testando, entendeu? Show, Salete, é essa a ideia mesmo. Porque aí vocês vão treinando aí do lado e vão aprendendo a fazer, né? Porque às vezes é tão fácil, a gente olha no YouTube uma receita, né? Mas esse bolo aí tá tão fácil, vá fazer para tu ver. Né? Não é tão simples assim, né? Então é muito legal que vocês possam estar fazendo esse treino junto comigo, tá bom? Bem, sem mais delongas, eu vou pedir licença aqui para apresentar a tela para vocês e vou fazer uma pequena explanação, né? Para que a gente possa entender um pouco sobre o que eu estou falando e aí a gente vai para a prática, tá legal? Combinado assim? Combinado. Deixa eu botar aqui para o início. Muito bem. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim? Vocês estão vendo, povo? É porque eu não estou vendo mais vocês, tá? Sim, Professora. Sim, Tá bom, tá certo. Então, como eu falei para vocês, vai ser bem rápido essa apresentação, né? É uma apresentação que eu vou mostrando para vocês um pouco dessa teoria que está em volta a essa questão dos descritores e de operadores booleanos. E vai ser um pouco da minha experiência, tá bem, gente? Como eu falei, eu não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo, mas eu vou passar um pouco para vocês da minha experiência, tá? De como eu fiz. Então, a gente sabe que a pesquisa, né, em si, do levantamento bibliográfico, né, ele é um componente fundamental aí para a nossa pesquisa em si. Só que para que a gente consiga fazer um levantamento preciso, né, que de fato vai nos dar um norte, vai nos orientar dentro do caminhar da nossa pesquisa e vai nos ajudar, né, até a esclarecer algumas situações, né, em relação ao que nós vamos pesquisar, a gente precisa seguir alguns critérios, tá certo? Critérios esses que não são nós quem inventamos, tá bom? São critérios que já existem no mundo da pesquisa. E a gente vai ver que são os descritores, né, os operadores booleanos, né? Bem, e aí quando eu falar sobre isso, nós vamos fazer um pouco de prática, e eu separei aqui as duas principais plataformas, né, de busca, quando a gente fala em teses e dissertações, que é a biblioteca digital, né, de teses e dissertações, e o catálogo da CAPES. E também, paralelo a isso, eu vou mostrar para vocês, né, como é que você busca dentro de algumas revistas. E aí, quando a gente fala em revista, a gente já está falando de busca de artigo científico, tá bem? Que, às vezes, a gente tem um número maior, né, de artigos que estão falando sobre coisas correlacionadas com o nosso tema. E quando a gente vai procurar em teses e dissertações, o número às vezes é um pouco mais restrito. Então, isso aconteceu muito comigo dentro da minha pesquisa, quando eu fui trabalhar agora, né, na defesa do meu doutorado, porque eu tinha pouca coisa
no formato de dissertação e de tese. Mas quando eu fui fazer pesquisa em artigo, a gente já tinha bastante coisa em movimento, tá? Então, vocês dão sempre essa olhada e quando vocês forem detalhar, pessoal, dentro do artigo de vocês, dentro da pesquisa de vocês precisam colocar dentro da metodologia, né, dos caminhos metodológicos lá que você vai escolher, vocês descrevem esse processo, né? Você vai dizer, olha, eu acessei a plataforma do catálogo da CAPES, por exemplo, utilizei o descritor tal e tal, né, com os seguintes operadores booleanos, né, ao aplicar tal descritor, consegui um número X de teses, um número Y de dissertações. Ao aplicar o filtro tal, eu consegui reduzir esse número de forma que ficasse viável a leitura dele, né, e consequente análise. Tá? Vocês estão entendendo o caminho? Tá certo? Estão me ouvindo, né? Posso seguir? Sim, Vilma. Tá certo. Pode. Então, vocês estão vendo que é super importante que você se aproprie do processo, né? Do processo de busca, para que eu chegue até o material que eu preciso fazer leitura, para que eu me situe em relação à minha temática, né? Ao que está sendo feito, ao que está sendo falado em relação à minha temática. Por quê? Porque eu preciso me apropriar desse caminho, porque eu preciso descrever isso dentro do meu trabalho, tá bom? Esses textos, eles não podem cair de paraquedas dentro da minha tese, dentro da minha dissertação, dentro do meu artigo científico. Eu preciso dizer que caminho eu trilhei para acessar esses documentos. Quantos documentos foram? Onde foi que eu acessei? Quais foram os critérios utilizados? Ou seja, quais foram os descritores que eu usei? Quais foram os operadores? Tá bem? Então, por isso que é interessante que vocês entendam esse passo a passo, tá? Muito bem, mas como é que a gente, né, usa descritores para que a gente possa otimizar a nossa pesquisa dentro das bases de dados, né, das plataformas? E qual que é a melhor forma de fazer pesquisa, então, dentro dessas bases de dados, né? Isso que eu vou tentar falar para vocês hoje. Bem, mas antes de chegar lá, a gente precisa entender o que é o descritor, né? E aí eu trouxe aqui um pequeno texto para vocês, para a gente primeiro se embasar, né, antes de ir para a prática, que é originado da álgebra de George Bowley. Vocês lembram lá da teoria dos conjuntos? Vocês já passaram pelo curso de licenciatura em matemática, né? Então, vocês já devem lembrar bem da teoria dos conjuntos, onde a gente trabalhava a parte de interseção, né? Que usava o E. Vocês lembram disso? O ou, que significava ambos ou pelo menos um, né? A exclusão, né? Como é que eu trabalho a exclusão dentro do diagrama de Venn? Usando os diagramas. Eu acho que vocês devem lembrar disso aí, tá? E aí, seguindo essa lógica mesmo, né? Que os operadores booleanos, né? Eles vão ser palavras simples que conectam os seus termos de busca. Né? A gente até chama, né, em alguns momentos, de palavra-chave. Né? Que palavras eu usei para fazer a busca do meu tema? Ora, se eu estou trabalhando com formação de professores, eu vou usar essa palavra. Mas são todos os professores ou são professores de matemática? De matemática e ciências. Ciências na figura da disciplina de ciências. Ótimo. Então, eu vou usar essas duas também, né? E eu vou usar ensino superior, educação básica, EJA, né? Que modalidade eu vou colocar dentro desses operadores, ou seja, dentro dessas palavras de busca, que vão fazer com que os textos que venham para mim tenham a ver com o meu tema, tá certo? Esse é o primeiro pensamento.
E aí, gente, eles vão atuar como instruções lógicas para as bases de dados, definindo se os resultados eles devem incluir todos os termos, apenas um deles, ou excluir informações que não são relevantes para nós, tá? Ora, pareceu um pouco complexo isso aqui no início, né? Mas eu vou mostrando para vocês devagarinho que não vai ser tão complicado. Mas o que você tem que entender logo de cara, ó, esse segundo parágrafozinho, que ele é muito importante, né? Ó, eles atuam como instruções lógicas. Então, quer dizer que as plataformas elas vão fazer uma leitura lógica do que você colocar ali, né? Ó, definindo se os resultados devem incluir todos os termos que tu colocar, apenas um deles, ou excluir algumas informações. Olha só, que importante que vai ser isso para a gente quando for para a prática, tá? Bem, esse aqui é uma caricatura do George Boole, que eu coloquei para vocês, né? Para quem nunca viu, né? É um livro de matemática, mas eu acho que vocês já devem ter visto. Ok, vamos então começar a anotar aí o que vai ser muito importante para nós. Iniciar com os 3 operadores base para pesquisa. Como eu disse para vocês, eles estão intimamente ligados, né, com aquela parte da álgebra, né? A parte de a lógica dos conjuntos, né? Falei para vocês do diagrama de Venn, né, que a gente quando vai fazer a separação lá dos dados dentro do diagrama, né? A representação, porque o diagrama é uma representação, né, do que está sendo escrito em relação aos dados, né, de um conjunto. Então, a gente vai lembrar disso aqui. O primeiro operador, observem aqui que está em inglês, AND, né? Vocês estão vendo? Pois é. E é importante que escreva assim, tá? Em inglês, porque a maioria das plataformas, né, elas têm essa leitura universal, que é do inglês, tá, gente? Você vai ver que tem algumas, especialmente as revistas, né, que é uma coisa assim mais regionalizada, e você escreve no português e acaba passando muitas vezes, né? Mas se você colocar também o operador, né, com uma linguagem mais universal, vai funcionar em todos os casos. Então, na dúvida, use sempre, né? Então, a gente inicia com o primeiro, que significa E, né? E o E, vocês lembram o que significava lá dentro da teoria dos conjuntos? Algum de vocês pode me dizer? É a interseção, né, professora? A interseção, né? Tá me coisa. Né? Exatamente, ó. Então, quando você usa o E, né? Ou seja, quando você coloca aqui essas letrinhas, ó, AND, você restringe, né? Oi? Você restringe, né? Restringe, ó. Você restringe a busca. No caso meu, eu quero terapia desconstrucionista. Então, vai puxar só o que tem terapia desconstrucionista, né? Isso. Aí, veja bem, ó. Você vai colocar, né? Quando você quer restringir, tu coloca o AND, ele vai recuperar apenas documentos que contenham ambos os termos. Por exemplo, quem está falando aí é a Salete, é? É. Era, professora. Então, se você colocar lá teoria desconstrucionista and uma outra coisa que você queira. Então, ele só vai buscar textos que tenham esses 2 termos, tá? Tá certo? Muito bem. E se eu for usar o ou, né? Ou, se você lembra lá da teoria dos conjuntos, significa ambos, ou pelo menos um, né? Vocês lembram? Então, como ambos entra, né? Geralmente ele amplia, né? Ele vai ampliar a nossa busca. Porque lá no conceito, né, da matemática, da álgebra, diz que o ou significa ambos ou pelo menos um, né? Tem que ocorrer. Então, se a Salete fosse colocar aí teoria desconstrucionista ou um outro termo, né? Ela ia buscar o que tinha os 2 ou que tinha pelo menos um, né? Isso ia ampliar a busca dela, sabe?
E ele vai fazer com que recupera documentos que tenham qualquer um dos termos, como eu falei, né? Que é ambos ou pelo menos um. Aí tem esse not, que é o não, né? Que vai excluir, e é super importante. Vocês vão ver isso mais adiante, ó. Ele vai recuperar o primeiro termo, mas vai ignorar o que vem após o not, tá? Tem até um exemplo que é bem clássico, eu nem sei se eu trouxe ele aqui, que fala assim, ó. Vamos supor que eu esteja pesquisando sobre mercúrio, mas é o mercúrio, é um mineral, né? Não sei, mas acho que é um mineral. Eu não quero que apareça coisas sobre o planeta Mercúrio, entende? Aí eu posso colocar Mercúrio, not planeta, né? Não traga nada que tenha a ver com o planeta para mim, por gentileza. Eu só quero outros termos de Mercúrio. Entenderam? Senão vai vir aquele mundaréu de coisa, né? Uma enxurrada de textos que estão falando do mercúrio mineral, que estão falando... Eu não sei se é mineral, tá, gente? Estou falando assim. Uma porção de textos que estão falando do mercúrio planeta, né? E olha aí quanta coisa que eu vou ter que separar e ler. Puxa, tem 300 textos aqui que estão falando do planeta Mercúrio, mas eu não estou tratando do planeta. Então, já coloco o note planeta aí e tiro esse negócio de planeta, sabe? Já ajuda o meu serviço, né? Vocês não acham? Tá todo mundo entendendo até aqui? Sim. Hein, Vilma? Ah, No caso, o meu projeto, eu juntei a neurociência com DUA. Apesar que o meu título é NeuroDua e também tem neurociência no DUA, só que é a junção dos dois. Então, vou ter que pesquisar ambos. ambos. E autismo. Ambos. Vai ter que pesquisar ambos. Mas já a gente vai chegar aqui na prática, Salete, aí tu vai poder praticar, Manu, tá? Manu. Ah, é Manu? Não. Ah, Manu, tá bom. Não, eu tinha outra, só que eu esqueci, eu me perdi, que eu ia tirar uma dúvida na sua explicação aí. Só que agora. Ah, tá. Então, nesse caso, eu não vou. Eu tenho que colocar um ou outro, né? Esse OR, né? Configurar, né? Para aparecer tanto neurociência como DUA ou um ou outro, né? Isso, aí tu coloca o OR. OR, Tá. que é o OR, em inglês, tá? Tá. Por que tem que colocar em inglês, como eu falei? Porque é a linguagem universal que as plataformas aceitam. Entendi, Tá? essa parte eu entendi. Tá bom. Bem, vamos seguir aqui que já vocês vão poder fazer aí também, tá? Porque ainda não acabou, né? Tá. Bem, vamos entender então a força do E, a força do AND, né? Quando que eu vou usar então, Manu, esse AND? Quando que eu vou usar ele? Vamos ver a precisão que ele vai trazer. Ó, use o AND quando precisar cruzar conceitos diferentes. Veja bem, quando precisar cruzar conceitos diferentes. Exemplo, vamos supor que eu esteja trabalhando o conceito que tem a ver com diabetes. Eu trouxe esse conceito assim bem claro, bem genérico, tá? A minha pesquisa fala sobre diabetes. Mas eu quero saber a relação do diabetes com exercício físico. Então, eu tenho que cruzar esses conceitos, sabe? Para saber se quem tem menos diabetes faz exercício ou vice-versa, tá vendo? Como um conceito vai se cruzar com o outro e os conceitos são distintos. Vocês estão enxergando? Sim. Então, nesse caso, ó, o sistema ali, a plataforma, ele retornará apenas artigos que vão abordar os dois temas juntos, né? Então, ele vai procurar ali dentro dos N textos que ele tem, né? Se for as plataformas da BDTD e da CAPES, né? O banco de teses da CAPES, ele vai trazer as teses e dissertações. Se a gente for procurar em site de revista, aí vão trazer artigos para nós, tá? Mas quando a gente coloca dessa forma que está aí, ó, coloca lá as duas palavras que você quer que cruze os conceitos, ele vai buscar apenas os textos que vão ter os dois temas juntos, tá? Tudo bem?
Entendido isso? Sim. Beleza. E quando a gente olha lá para aquele conjunto, para o diagrama de Venn, que eu falei para vocês, tá aí a interseção, né? É o E, and, em inglês. A interseção é aquela parte que vai estar nos dois ao mesmo tempo. Por isso que ele vai trazer o que está nos dois ao mesmo tempo, tá vendo? Vilma, deixa eu só chamar uma atenção aí, porque a maioria são pedagogos, né? Que eles estão ficando no chat, né? Olha o linguajar, porque a maioria são os pedagogos. Então, pensa em dois gente, conjuntos. desculpe, tá? Gente, perdoa, tá? Pensa em dois conjuntos. O and, quando você for fazer na sua prática, e você vai usar o termo inglês e todo maiúsculo. Então, significa como se eu quero, por exemplo, pegar o termo aí da Manuele, que ela quer neurociência e DUA. Então, ela vai usar neurociência and DUA. DUA, isso. Se ela está atrás das pesquisas, se tem alguma pesquisa que tem esses dois temas ao mesmo tempo. E está tratando, né, desses dois conceitos ao mesmo tempo. Então, ele vai entregar textos para ela que está falando tanto do DUA quanto do... Qual é o outro? Neurociência. Da neurociência. Tá Deixa certo? eu dar um outro exemplo aí para eles. Vamos supor que eles estão tratando de educação ambiental, mas voltado para o ensino de ciências. Então, eles querem as duas coisas, procurar pesquisas só no ensino de ciências que tem o tema educação ambiental. Então, você vai usar isso aí. Educação ambiental. Exatamente. Aí os textos que vierem para vocês vão chegar tratando dos dois ou dos três assuntos que você botar aí, tá? Botar o and junto. Entendido? E o povo aí da pedagogia me perdoa, tá? Porque eu nem me toquei. Eu achei que fosse só o povo da matemática. Aqui tem gente com formação nas ciências, que aí compreende química, física e biologia, na matemática e em pedagogia, que puxa de tudo um pouco, né? Porque o pedagogo ele é fluente em tudo. Em tudo, né? Tá bom? Isso. Aí vocês vão falando aí, a professora Simone vai lendo o chat aí para nós. E qualquer coisa eu volto e a gente explica novamente, tá bom? Então vamos andar? Como eu falei para vocês, o and significa o que está nos dois ao mesmo tempo, ou seja, nos dois conceitos que a gente buscou, né? É o que tem de comum. E se eu pensar em usar o ou, né? O ou, que se escreve em inglês OR, né? Or, significa que a gente vai encontrar sinônimos, que lá na teoria dos conjuntos, né, como eu falei, ele vai dizer que é ambos ou pelo menos um, né? Então, vamos otimizar, né, a abrangência. Como assim? Ele é ideal para agrupar sinônimos ou termos relacionados, garantindo que nenhum artigo importante seja perdido por variações do vocabulário, né? Porque às vezes uma escrita ela pode mudar, né? E aí ter o mesmo significado, mas com escrita diferente, a gente usando o ou, isso vai ajudar a não perder esses trabalhos, é que eles não fiquem fora do nosso campo de estudos. Aí eu trouxe aqui, ó. Vamos supor que a pessoa esteja trabalhando, né, com alguma doença. Nesse caso aqui é o câncer. Se outro trabalho, ao invés de tratar desse nome, tratar neoplasia, que é a mesma coisa, né? Então, eu vou perder se eu colocar só a primeira palavra, né? Então, se eu colocar a primeira palavra ou um outro que seja sinônimo dele, vai aparecer o que trate dos dois ou pelo menos um, tá certo? Eu não vou perder nenhum trabalho, né? Porque, às vezes, a gente fala... algum tema a gente fala aluno, às vezes a gente fala discente, né? Às vezes a gente fala professor, às vezes a gente coloca docente, não é isso? Não é assim, meninos? Vocês estão entendendo? Sim, sim. Então, aí quando a gente vai colocar, né, e não quer perder nenhum trabalho que tenha a ver com esse tema que a gente está procurando,
Você pode falar, o que fala de professor ou docente, né? Professor ou docente, que ele vai pegar todos os trabalhos que tratam tanto do professor, escrita como professor, e também docente, tá certo? Mas a gente vai fazer isso na prática já já. Bem, aí como eu falei, né? O or quer dizer ou, e é ambos, ou pelo menos um deles vai fazer parte, tá? Então ele vai trazer tudo para nós, para que não se perca nada, né? E o not, né? Vamos refinar tudo aí com o not. Eu coloquei sim aqui, ó, o do Mercúrio, né? O not, ele é lá naquela teoria dos conjuntos, né? É quando a gente faz o A menos B, ou seja, tudo que está no A, mas não no B, né? Então, se a gente for levar isso para a prática, né, o operador not, ele serve para remover resultados que são irrelevantes e que, na verdade, eles costumam vir dar trabalho para a gente, vir poluir a nossa pesquisa, né? Não precisa deles. E aí eu até usei aqui, eu coloquei eu não lembrava que eu tinha colocado o exemplo do Mercúrio, né? Se eu estou pesquisando o Mercúrio e eu não quero saber do planeta Mercúrio, é not para ele, tá? E aí não vai aparecer nada que tenha a ver com o planeta, ele não vai trazer para nós. Para não vir aquela enxurrada de texto que vai só dar trabalho para a gente ler e saber que aquele lá não vai contar no nosso trabalho, né? Tá certo? Então, ele é muito útil se você estiver pesquisando, né, por exemplo, sobre o metal e não sobre astronomia, por exemplo, né? Só para a gente se situar aqui. Tá bem, pessoal? Tá claro isso quando usar o not? É quando a gente não quer que aquela palavra apareça dentro do nosso trabalho. Tá claro isso? Oi? Estão falando alguma coisa no chat? Eu não estou vendo. Sim, tá claro. Tá claro. Tá Tá claro. claro, Estamos né? entendendo. Sim. Tá bom, tá bem. Muito bem. Mas, meus queridos, se fosse só isso, estava bom, né? Tem uma técnica avançada para a gente. Nós vamos destrinchar ela, vai ser já já. Né? Então, a gente já viu. Quem foi que a gente viu? And, or e not. Não foi? Não foram esses Sim. três? Foi, Muito bem. Aí professora. tem a técnica avançada que vai fazer com que ajude um pouquinho mais a nossa busca. Vamos já descobrir quem são eles. A gente chama de aninhamento e frases. São os parênteses, as aspas, né? Quando é que eu uso parênteses na hora de pesquisar? Repara. Os parênteses definem a ordem de prioridade que eu quero. Assim como na matemática, se a gente vai resolver uma equação, né? O que acontece? Uma expressão numérica. Vamos pensar, uma expressão numérica. Lá vão ter os parênteses, lá vão ter os colchetes, lá vão ter as chaves. O que resolve primeiro? Prioridade. Parênteses, né? Então, os parênteses, eles vão definir a ordem de prioridade. Eu estou falando isso para vocês verem a relação, né, da lógica com a matemática, né? Que às vezes a gente não vê sentido, né, dentro de alguns assuntos da matemática, e tem tanta aplicação, né, gente, que nós podemos usar, né? Como dentro da informática, por exemplo, dentro da lógica de programação, né? Então, os parênteses, quando é que eu vou usar o parênteses? Sempre que eu quiser definir uma ordem de prioridade. Veja bem o exemplo que eu coloquei aí. Eu estou trabalhando um tema sobre idosos, mas como eu sei também que alguns textos eles podem não usar a palavra idoso e sim velhice. Tá vendo que um é sinônimo do outro? Vocês estão vendo? Aí eu não quero perder esses textos que estão tratando da velhice, porque esse texto que está tratando da velhice tem tudo a ver com o meu texto sobre o idoso. São palavras sinônimas. Então eu vou usar or. Idoso, or velhice. Muito bem.
Mas o que eu quero saber mais sobre o idoso / velhice? Eu quero fazer um estudo em relação às quedas que eles levam. Então, veja bem, coloquei um parênteses ali em idoso / velhice. Quer dizer que o meu programa, né, dentro da plataforma, ele vai pesquisar todos os textos que tem a palavra idoso ou a palavra velhice e vai me entregar. Primeiro isso. Aí ele vai ver desses textos que ele me entregou, que está tratando de idoso e velhice, quais desses tratam a palavra queda. Tá vendo? Então, primeiro ele faz essa busca do OR, porque a prioridade é isso aí. Depois, ele, como eu coloquei end quedas, ele vai procurar dentro desses que ele me entregou, que está tratando de idosos e velhice, ele vai procurar os que também tratam de quedas. E aí vai me entregar, né? Possa ser que um número bem menor de artigos, né, vai ser me entregue no final. Porque talvez nem todo o artigo que está tratando de idoso ou velhice está tratando de queda. Pode ter outro assunto, né, relacionado com idoso ou velhice, que não queda. Tá certo? Tá claro isso ou não? Ficou assim. Tá sim, professor. Tá, Sim, né? Vai estamos filtrando, né? Então- Cada vez mais. Então, vocês anotem esse negocinho do parênteses aí, ó. Quando que eu vou usar parênteses? Quando eu quero definir uma ordem de prioridade, tá bom? Esse exemplo aqui que eu coloquei, ó, podem anotar aí, que depois vocês substituem pelas palavras de vocês, né? Que vocês queiram buscar, ó. Ah, eu estou tratando de aluno ou discente, né? E eu quero saber o uso de celular. Então, end celular. Tá vendo? E aí você vai receber todos os textos que estão relacionando aluno com o uso de celular. Entenderam? Então, anotem isso aí. Isso é importante. O outro ponto são as aspas, né? Quando é que eu vou usar as aspas? Quando eu coloco aspas, ela vai me entregar uma expressão exata e na mesma ordem. Por exemplo, eu coloquei entre aspas ali, saúde pública. Ele vai me entregar os textos onde a palavra saúde pública, ele lê como se fosse uma única palavra, sabe? Ele te entrega desse jeito aí. Ele não vai entregar texto que fala de saúde, o outro que fala de pública. Não, é saúde pública. Nessa ordem aí que eu coloquei. Saúde pública e não pública saúde. Tá correto isso? Vocês estão entendendo? Sim. Sim, né? Então, ele vai te entregar essa expressão exata e na mesma ordem, tá? Então, quando eu vou usar aspa, quando eu quero que seja assim, por exemplo, formação de professores de matemática. Eu quero que apareça essa expressão, tá bom? E aí eu posso usar uma aspa, porque eu não quero que venha formação de professor de outra área, eu quero de matemática. Então eu coloco a aspa quando eu quero que venha daquele jeito. Tá claro isso? Ok. E lembrando que todo esse caminhar que você for escolher e for aplicar dentro da plataforma de busca, você precisa deixar isso claro dentro do seu texto, tá bom? Especialmente se você for publicar numa revista de um Qualis melhor, né? Como o Qualizar, por exemplo. Então, a tua metodologia ela tem que ficar bem definida, né? Muito bem. E tem um asterisco. Vocês já notaram? Ó, voltando, né? A gente usou and, a gente usou or, not, o parênteses e as aspas. Beleza? Agora a gente vai entender como usar o asterisco. Tranquilo? O asterisco, gente,
nós falamos assim como se fosse um truncamento, né? A gente chama de truncamento. Esse símbolozinho aí, que parece uma estrelinha, né? Que a gente usa, às vezes, para colocar em negrito, né? Que a gente coloca no celular, no WhatsApp. Asterisco, palavra asterisco, fica negrito, né? Ele vai permitir busca, que a gente consiga buscar todas as palavras que possuem a mesma raiz. Então, a gente vai imaginar uma grande matriz, né? Que esteja ligada com o que eu estou buscando. Olha, se você colocar aí dentro da plataforma de busca a palavra educa e coloca o asterisco, ele vai procurar todos os textos que tenham ligação com educação, educacional, educador, educar, tá certo? Então, é como se ele pegasse assim, buscasse tudo pela raiz do educa. Ok? Se eu coloco a palavra, por exemplo, assim, form, F-O-R-M, asterisco, ele vai procurar formação, formador, né? Tá bem? Formação de professor, formador, né? Então, assim vai. O que eu tenho que entender é que eu coloco um início e a ramificação, que é a raiz, né? Ele vai buscar várias que tem a ligação com aquilo ali. Tranquilo isso? Ou tá difícil? Tranquilo, tá Tranquilo, ótimo. professora. Tá bom. Estamos conseguindo compreender, professora. Tá bem. Então, vocês anotem isso aí também do asterisco. Coloca uma palavrinha, né? O início da escrita da palavra, ele vai buscar tudo que tem a ver com aquela palavra. Tá bom? Vamos lá. Então, assim, só para a gente fazer um resuminho, né? Antes da gente seguir. O AND vai trabalhar a interseção, é a mesma coisa do E, né? Ele vai restringir, você vai ter menos resultados, mas eles vão ser bem focados no que tu quer, tá certo? Presta atenção no que você quer ir para o teu trabalho. Se você usar o AND, não vai ter um volume muito grande, né, de trabalhos, e vão ser bem focados no que tu tá querendo. Eu vou querer, professora, eu quero formação de professores e tecnologias. Tá bom. Formação de professores e tecnologia. Tá bom, né? Se você usar o OR, que é o OU, vai dizer que é uma união, uma grande união, né? Vai ampliar. Então, com isso, você vai ter mais resultados, né? E tem a questão dos sinônimos, como eu falei para vocês, né? Para você não perder textos por conta dos sinônimos, né? O NOT vai excluir, né? Isso vai refinar o teu resultado final, vai eliminar termos que são indesejados, como eu dei o exemplo do mercúrio, que é lá o metal, né? E o planeta, né? Tem o mesmo nome, mas são coisas tão distintas, então para que eu vou querer esse monte de texto só para me dar trabalho, né? Então, ele elimina alguns termos assim que vão ser indesejáveis dentro do teu trabalho, dentro da tua pesquisa, tá bem? Tem as aspas, né, que vão te entregar o termo exato, específico da busca, né? E ficou faltando aqui, não foi o asterisco, que é aquela questão da raiz, né? Cortou aqui na hora que eu fui fazer. Beleza, mas dúvidas ou podemos treinar? Bora Eu quero treinar. treinar. Eu acho que a dúvida vai surgir durante o treinamento. Exato. Então, tá bom. No Agora eu vou momento da parar prática. e eu vou começar com vocês. Ó, quem tiver aí com o notebook ou o celular, um celular do lado, né, a mais. Tu já joga o link aí, ô Vilma, no chat, já que tu tá abrindo a plataforma. Aí tu já joga o link, porque eles já vão copiando e fazendo. Ó, esse primeiro link que eu vou botar no chat aqui, tá? Isso. O primeiro link, pessoal, que nós vamos trabalhar aqui é o da biblioteca, tá? Vou mandar aí para vocês. Ó, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Pessoal, quando nós estamos num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, nós precisamos utilizar de fontes
fidedignas, né? A gente precisa priorizar as leituras em outras dissertações, outras teses. Porque a gente sabe que tem muitos artigos, né, que eles não têm, as revistas às vezes nem todas têm um critério que possa publicar um trabalho e ser averiguado aquele trabalho, né? Como foi que aconteceu aquele trabalho realmente, tá? E aí, quando a gente está fazendo um trabalho de pesquisa com esse grau de complexidade, que é a escrita de uma dissertação, né, a escrita de uma tese, a gente precisa nos ancorar, né, em pesquisas que tenham, né, uma amplitude, né, que tenham um pouco de critério a mais, né, para a sua execução, tá certo? Então, por isso que, às vezes, os nossos orientadores, eles nos orientam a não trazer para a nossa escrita referencial como artigo, por exemplo, né? É preferível que a gente use como base para o nosso estudo, como norte para a nossa caminhada de pesquisa, outras pesquisas, né, que tenham solidez. Tá bem? Tá claro isso? Eu não sei se a professora Simone já falou com vocês sobre isso, mas é o que nos é orientado sempre, né? E que faz sentido, não faz? Né? Então, essa biblioteca, né, a BDTD, ela é muito importante, gente. Dentro dela, a gente vai ter ancorado, né, muitos trabalhos, muitas dissertações de mestrado, muitas teses de doutorado, e aqui está constando, né, os números, ó, se vocês olharem, né, assim que abrir a página principal já vai aparecer. Vocês estão vendo aí, né, na minha tela? Aí, gente, vou apresentar a tela para vocês, né? Aqui vocês estão vendo que tem essa parte aqui de busca, ó. Estão vendo? Sim, tô dando de ver. Sim. Então, essa partezinha aqui, ó, que o cursor está piscando aqui do lado esquerdo, né? É aqui onde a gente vai digitar, né, as nossas buscas, palavras de busca e os descritores, né? Tá bom? E aí, uma vez que a gente busca, dentro dessa página, a gente pode fazer a busca simples, que é essa aqui que já está bem verdinha, ó, ou a gente pode fazer a busca avançada. E eu vou mostrar para vocês as duas, tá? Apresentando a página ainda para vocês, né? Vamos colocar... Eu vou colocar aqui uma palavra que eu sou acostumada a buscar, ó, que aí vocês buscam de vocês aí, ó. Formação de professores. Vamos ver o que vai aparecer, ó. Eu vou fazer a busca simples aqui. O que vai aparecer? Olha a quantidade de trabalho que apareceu. Vocês estão vendo aqui? 50.904 trabalhos tratam de formação de professores. Estão vendo? Estou atrás dela. Sim? Pela aí, povo, se eu for... Tô orando para não aparecer no meu. Aí, se você for subindo um pouquinho sua tela, né? Aqui a gente pode passar alguns filtros para refinar, como aqui a instituição, a base, né, o programa de pós-graduação, o autor, orientador, tipo de documento, isso tudo dentro da busca simples ainda, tá? O tipo de acesso, idioma, assunto e o ano, né? Porque às vezes você quer uma busca dentro de um marco temporal mais recente, né? Ou não, porque geralmente, pessoas, a nossa busca, ela, de todos que eu já vi, geralmente ele busca pelo menos uma década, né? Para a gente poder ter uma certa noção das coisas, né? É claro que depende muito da temática que tu vai pesquisar, mas normalmente se pede pelo menos uma década para a gente poder ter uma noção, assim, do que aconteceu, porque as mudanças não ocorrem assim de uma maneira tão rápida, né? Para a gente poder visualizar. Aí dentro de uma década, o que mudou dentro da formação de professores, né? Ok. Aí aqui você pode colocar, né? De que ano até que ano, tá bom? Mas aí,
eu quero que trata de formação de professores e matemática. Vamos lá. Gente, eu falo matemática sempre porque é minha área, tá? Eu fico mais confortável, mas vocês buscam aí qual vocês queiram. Não. Aí vamos ver quantos trabalhos vão aparecer. Olha como já diminuiu, ó. Ficou 8.012, né? Estão vendo? Como foi que já mudou, né? Hein, Vilma? O meu é Aqui dentro do inclusão, tipo, ó, matemática. se a gente for aqui dentro do tipo, isso aqui é muito legal para a gente. Eu uso bastante o tipo, porque o tipo vai aparecer quantas dissertações e quantas teses, ó. Porque em alguns momentos, né, pede-se para você pesquisar só em dissertação, ou então só em tese. Aí você só vai baixar o que você quiser. Alguém falou alguma coisa e eu cortei, me perdoe. Eu tô confusa, porque o meu é autismo, matemática, neurociência. Você tem que definir quais são Duas. as palavras-chave do teu trabalho, tá? Essas 4, principalmente. Neurociência, matemática, TEA e DUA. Uhum. Tem que ver certinho com o teu orientador, né? Orientadora. Quem que é tua orientadora? É a Salete? A Salete já disse que é isso. Né? Ô, Vilma, tem uma pergunta aqui no chat que eu queria que tu fosse já no detalhes, aproveitar que eles estão perguntando. Se aparece um ano da dissertação, né? Como é que eles aparece para aí? Que eu digo que aparece, para te mostrar. Aparece, ó, aqui embaixo, ó, você pode, ó. Você pode vir aqui definir, né, o ano que você quer. Por exemplo, você diz aí qual que você quer. Põe aí de 2014 a 2026, que as pesquisas deles vão ser inicialmente dentro desse parâmetro. Pronto, aí isso aí a pessoa define. Aí olha aqui, ó, quantos apareceram desse marco temporal, ó. 6.443. Aí você vai ver mais, ó. Vamos ver o que mais que eu quero. O tipo, ó. Tem 4.761 dissertação e 1.682 teses. Mas eu queria mostrar para vocês, gente, porque aí é só você brincar com os operadores, né? Eu não quero que tenha tecnologia. Vamos colocar isso aqui, aí eu coloco assim entre aspas, né? Formação de professores e matemática. Ele vai me entregar isso, mas eu quero que ele não tenha nada de tecnologia. Ele vai tirar. Se tiver algum aí de tecnologia, ó, ele tirou, ó, tá vendo? Ficou 5.144. Eu não queria que tratasse de tecnologia. E vamos ver aqui, ó. Tá vendo como diminuiu? E o Note vai tirar, né? Lembra que ele tira o que não vou usar? Tá? E aí, pessoal, vamos ver como é que funciona aqui a busca avançada? Né? Será que é mais vantagem eu ir por ela? Bora ver, né? Aí clica na busca avançada. Aí aqui, gente, o que vai acontecer na busca avançada é que a gente vai colocar aqui o termo de busca que a gente queria, né? Todos os termos. Aí tá aqui, ó. Formação de professores em matemática, tecnologia. Aí eu posso vir aqui, ó, todos os campos, ou eu quero que somente quero que analise os títulos, né? Pode ser. Ou o resumo, ou o ano de publicação. Vamos aqui no título para ver? Tem mais coisa que ele vai poder nos ajudar aqui, ó. Por exemplo, ó, o idioma, né? Se a gente quer só o português, gente, eu já testei esses 2 portugueses, o de cima sempre é o que aparece dos nossos. Quando eu clicava no de baixo, não aparecia nada. Se a gente quer que tenha ilustração ou não, ou sem preferência. Se a gente quer só dissertação ou só tese, tá? E o ano, vamos escolher aqui, dissertação. Qual foi o ano, professora? 2014 a 2025, né? Pode botar 2026, que 2026. Pode ser que alguém já defendeu janeiro, fevereiro ou março, né? Tá bom, botamos. Bora buscar para ver? Vai acontecer? Estão vendo?
Apareceu 430, ó. Aí, gente, só que tem um detalhe, tá? Se tu descer aqui, ó, eu não consigo... Se eu for voltar, perdão. Se eu for aqui, ó, na minha busca, editar a busca avançada, eu não consegui tirar o português, eu não consegui voltar para a tese, sabe? Eu tinha que primeiro apagar aqui, ó, no xizinho, tá vendo o xizinho? Vocês estão vendo? Sim. Ó. Aí a gente clica nele, aí tipo assim, eu não quero que seja dissertação, eu quero tese, ou então eu quero as duas, então tem que vir aqui e desmarcar ele, ó. Porque se eu for editar a busca aqui, eu não conseguia lá embaixo. Quer ver? Eu fui para editar, aí eu vinha para cá, ó, tava tudo aqui de novo, ó, né? Mas aí se eu clico aqui, ó, eu não consigo desmarcar, eu consigo só mudar de dissertação para tese ou vice-versa, ó. Tá vendo? Ela não desmarca, ela desmarca lá em cima, que tem que clicar naquele onde estava lá em cima no início, tá? Então tu vai ter que buscar de novo e lá naquele xizinho e apagar. Tá claro isso? Ô, Vilma, a Ianca botou aqui no chat que ela colocou os descritores da pesquisa dela, mas quando ela tenta fazer a busca, parece que é proibido, que ela não tem permissão para acessar este recurso. O que ela tá... Eu ainda não entendi nada. Eu também não, porque isso nunca vi aconteceu isso comigo. Quando eu nunca vi isso, não. O teu computador, talvez ele tenha um acesso de contra-vírus, né? Pois é, talvez pode ser isso. Pode ser isso, e aí ele não deixa tu acessar determinados sites. Porque esses sites de busca, gente, vocês sabem que são sites onde você vai fazer download dos materiais, né? Apesar de ser plataforma segura, mas às vezes o antivírus, ele olha assim, olha, ela quer fazer download de material geralmente vem carregado de vírus ou coisa assim, né? E aí ele pode não aceitar, e tu vai ter que mandar liberar aí dentro do teu antivírus, pode ser isso? Eu tô dizendo assim, o que eu acho, né, que faz mais sentido para minha cabeça. Tá? Não sei se é isso aí. Então, vocês entenderam, né, que para desmarcar tudo tem que vir no xizinho, ó. Tá bom? Tá claro esse aqui? Sim, Vilma. Tá. Aí, povo, é testar, né? É testar, né? Por exemplo, aqui, ó. Nesses azuizinhos aqui em cima, ó, tem 3, ó. Editar, busca avançada, que é aquela que eu já cliquei ainda agora, e eu não consigo tirar o xizinho, né? Tem que vir aqui. Eu posso iniciar uma nova busca avançada, né? Diferente dessa que eu fiz aí vai abrir de novo para eu colocar as minhas palavras, né, que eu estou querendo, como aqui, por exemplo. Faz uma nova busca avançada para eles aí, para eles tentarem agora que vai reduzir mais. Mestrado profissional, dissertação de mestrados profissionais, porque eles estão atrás de produtos, por exemplo. Tá, esse daí já eu vou mostrar para vocês com mais clareza dentro da CAPES, tá? Tá, mas só para fechar isso aqui, então vocês estão vendo que tem essas três linkzinhos, né? Azulzinho claro, ó. Editar busca avançada, eu posso editar aquelas palavras que eu já estou trabalhando, eu posso iniciar uma nova busca avançada, ou então eu posso voltar lá para aquela busca básica. Porque aí lá na busca básica eu não vou me preocupar aqui com esses detalhes, tipo idioma, né? Que abriu para nós. Vocês lembram disso? Né? A gente aqui pode escolher entre só tese ou só dissertação. Aí lá vai aparecer as duas. Tudo junto na busca básica, né? E a gente olha na coluna da esquerda e lá a gente consegue diferenciar uma da outra. A senhora quer que eu faça uma nova busca avançada, certo? Sim. Então, vamos fazer. Né? Gente, vocês podem sugerir o que vocês querem frente ao tema de vocês, tá? Gessildo, sugere alguma coisa aí, Gessildo? Estou navegando aqui, estou tentando. Tá bom. Gente, tem muita coisa também que eu nunca mais fiz, né? Eu agora estou iniciando de novo, né? Por conta do pós-doc, mas
Tem um monte de coisa que eu nunca mais mexi, né, nisso aí. A minha revisão de literatura eu fiz bem no início do doutorado. Aí de lá para cá, assim, só mesmo quando eu vou ensinar para alguém, que aí eu volto a mexer de novo. A gente não ficar mexendo, a gente esquece, né? Porque aí é Então, às cada vezes, um. vai ter coisa que eu vou, não sei, tenho que testar aqui para ver. Mas é assim Cada mesmo. um indo a Margarida colocou formação da consciência ambiental. Da consciência. Ambiental. Ambiental. E ela está no ensino de ciências. E vocês observaram que a escrita do descritor tem que ser maiúsculo, gente? Aí essa é a questão. Tá? Aí põe ensino de ciências, por exemplo. Por isso que eu não tinha conseguido, então, aqui na busca avançada. Isso. Eu estou fazendo aqui também, mas quando foi na busca avançada eu não consegui. Olha aí, ó, apareceu, olha quantos apareceram aí, ó. 360. Aí a gente vai ver aqui quantos de cada que são, né? Ó, vamos aqui no tipo de documento, ó. Tem 275 teses, dissertação e 85 teses. Mas aí nós não passamos filtro, né? A gente pode passar o filtro por ano. Que ano que você quer? Pode ser qualquer um? A partir de 2014. Põe 2014 a 2026, todos. Tá. Vocês não podem esquecer que quando eu uso os descritores booleanos, eu tenho que usar todo maiúsculo. Todo maiúsculo, senão vai dar errado. E se você quiser uma palavra assim, como que apareça conjunto, formação de professores, por exemplo, ensino de ciências, eu quero que apareça essa palavra, então eu vou colocar ela entre aspas. Isso, aí, vai aparecer nessa ordem, senão pode aparecer ciência, a outra ensino, tudo torto, né? Isso. Aí vocês não se esqueçam também, quando vocês forem testar, vocês colocarem a linha de formação que vocês estão vinculados. Quem está na linha de recursos e tecnologia vai cruzar também com a linha de recursos e tecnologia. Quem está em ensino e aprendizagem vai cruzar o tema com a linha de ensino e aprendizagem, para ver o que vem em frente à sua linha de pesquisa. Olha aqui, ó, que interessante, ó. A gente colocou a aspa no ensino de ciências e ó, como já caiu, ó, para 119. Exatamente. Porque estava aparecendo, mas as palavras estavam aparecendo, um era ensino, outro era ciência, né? Viu? Aí agora cruza para cair mais. Olha aí, ensino de ciências e matemática. Bora ver. Na aspas, que vai aqui, cair ó. mais. Sempre que for mudar, tem que vir aqui, ó, editar a busca. Tá bom? Aí a gente vem editar, ó. Eu estou escrevendo tudo maiúsculo. Ciências e matemática ensino de ciências e matemática. E matemática, ó. Então ficou assim, ó. Essa formação de consciência ambiental tem que estar nessa ordem também, pessoal? Tu quer nessa ordem, ou Margarida? Se for, tem que botar as pinhas. Põe aspa também aí. Isso aqui, gente, é muito importante para o nosso trabalho. Então, nessa ordem não apareceu nenhuma. Agora, se tu colocar educação ambiental só. Vamos lá, editar de novo. Educação ambiental. Vamos lá. Educação ambiental e ensino de ciências e matemática, certo? Tem alguma coisa que fala dos dois juntos? Bora ver. Aí, povo, é não ter preguiça. Tem 182, ó. Olha aí. Você tem que pesquisar e ver se tem a ver com o que tu quer, com as palavras-chave que vão representar o que você procura. Bora ver quantos são, ó. Tem 163 dissertações, 19 teses dentro daquele período que nós colocamos ali embaixo, ó. 2014 a 2026, tá? E quem perguntou a questão do ano, ó, o ano vem aqui embaixo, ó, publicado em 2023, tá vendo aqui? Ó. Estão vendo? Bem recente, né?
todos eles têm aqui embaixo, ó, antes de você abrir, né? Antes de você acessar o documento, ó, Tem o você nome vem- do autor e o ano. tem e o ano. Aí você pode ver. Quem foi esse aqui? Foi, ó, Mardone Barbosa de Paula Gonçalves, publicado em 2024. Tá certo? Vilma, E aí você vai olhando o que você quer, essa né? aí, deixa eu dar um recado só para Sandra. Essa Tá. aí é boa para Sandra porque fala em decolonialidade. E quando eu falo em decolonial, eu pensar em estudos pós-estruturalistas. Então, isso aí já é uma boa para quem está comigo. Isso aí já vai, ó, edita, busca e coloca end deu colonialidade. Entendeu? Já ao ver aí quantos tem falando só sobre isso, que eu acho que é a segunda que está falando sobre isso que eu vi aqui. Uhum. Cadê não? Terceira, quarta. É o Fala quarto, esse ó. dos anos iniciais. Educação ambiental, uma abordagem crítica e decolonial. Perfeito. E já é recente, ó, de 2024 essa aí. Ó. É. Tá? E aí é só acessar, fazer download, né? E leitura. Perfeito, Margarida. Inclusive, meus queridos, a leitura, ela também tem que fazer parte do texto descritivo seu. Por exemplo, o que você leu das suas teses que você baixou? O que você leu das suas dissertações que você leu? Qual foi a parte que você leu dos artigos que você baixou? Ah, eu li os resumos. Ah, eu li o resumo e a metodologia. Acontece muito isso, né? Não, eu fiz leitura completa. Tá certo? Isso tudo vai ter um peso lá na hora que a pessoa estiver lendo o seu trabalho e vai dizer, pô, mas ele só leu só os resumos, mas você tem que dizer o que foi que você leu, porque nem todo resumo, gente, infelizmente, nem todo resumo ele é fidedigno, né, ao texto. Ele esconde muitos detalhes, porque é muito pequeno o espaço do resumo. Então, assim, os tesouros, eles ficam escondidos dentro do texto, né, da estrutura completa do teu texto. Então, eu não indico que ninguém fique lendo só resumo, não, viu? Tá certo? Porque você vai perder a essência, os detalhes, né? As pedras preciosas que vão estar lá escondidas, né? As nuances que o texto vai assumindo, né? Dentro da desenvoltura da pesquisa do cientista lá que estava pesquisando, tá bom? Então, leia o texto todo, é minha recomendação, né? Mas o que eu quero dizer é que se você pegar alguns textos de revisão bibliográfica, você vai ter isso. Você vai ter, eu fiz leitura dos resumos, a pessoa especifica o que foi que ele... Qual foi a parte do texto que ele analisou, tá certo? Entenderam? O Vilma, tem uma pergunta aqui, vamos tentar... Porque onde pesquisamos só as teses e dissertações ou só produto educacional? Onde é a busca? Beleza. Então, eu vou fechar esse aqui, tá, gente? Que vocês já sabem, né? E eu vou passar aqui para o catálogo, tá? Isso, vai para o catálogo. Vou botar o chat aí no chat para vocês, ó. Mas é o catálogo de teses aí da CAPES, tá? E aqui, meu povo, vocês vão também se deleitar e vão encontrar muitas teses e muitas dissertações. Detalhe, se vocês forem usar essas duas plataformas de busca, vai ocorrer que algumas podem se cruzar, tá? O que é bem comum. Porque, às vezes, uma plataforma e a outra, elas ancoram os mesmos produtos, tá? E aí, na hora da escrita lá do seu texto, você diz, olha, quando eu pesquisei na ABDTD, eu encontrei 30 teses. Quando eu pesquisei no catálogo da CAPES, eu encontrei 15. Contudo, 10, né? Quando eu somar as 30 com 15, eu vou ficar com 45, certo? Contudo, ao analisar cada texto, percebi que, sei lá, 8 estavam presentes nas duas plataformas. Com isso, fiquei com quantidade tal. Entenderam?
Então, é bem comum que você encontre aqui e lá, nas duas, tá bom? Bem, apresentando essa aqui para vocês, né? Todos estão vendo aqui minha tela? Sim. Então, aí tem aqui, ó, essa palavrinha, a palavrinha busca, né? E aqui, ó, a gente escreve aqui dentro. Ó, o cursor tá piscando bem fraquinho, porque, gente, a cor desse negocinho aqui do catálogo é bem clarinha, ó, laranjinha, claro. Tipo esse aqui, ó, do buscar, ó. Tá vendo que é laranja, né? Pois as letrinhas ficam bem clarinhas também. Mas vamos lá, né? Tá. Vocês querem que eu busque o que aqui dentro? O mesmo que eu estava buscando lá na outra? Vamos lá. Formação de professores. Vocês estão vendo a cor? Sim. É bem ruim de ver, né? Então, eu coloquei aqui, ó, formação de professores em matemática. Bora ver o que vai acontecer aqui. E aí, vocês colocam as palavras de vocês aí. Olha aí a quantidade que apareceu, ó. 13.798, estão vendo? Aí, meu povo, o que eu posso ver aqui embaixo, ó? Aqui, quem perguntou a questão do mestrado profissional, olha, tá aparecendo aqui. Olhem bem para cá, ó. Vocês estão enxergando isso aqui? Então, tá ruim de ver? Responde aí, povo, que eu acho que estou falando sozinha. Sim, Então, dá para estamos ver chegando. perfeitamente. Ó, mestrado, dissertação, tá escrito aqui, ó. Mestrado, dissertação. E aqui está escrito mestrado profissional, estão vendo? Ó. Sim, estamos Aí vendo. aqui, Tranquilo, ó, estamos vendo. aqui tem 5 opções. Como assim? Bora ver o que é isso, né? A Bem, Joyce mas levantou a mão. Antes disso aqui, ó, de ver essas 5 opções, eu queria mostrar para vocês que aqui também aparece os anos de publicação, ó. Aí quando tu clica nele, tu já vai fazendo filtro. É refinar, são os filtros, ó. Tá vendo? Tem 34 opções, ó. Tá vendo? Aqui tem 1.397, ó, no ano de 2023, né? Mas vamos lá, a gente vai querer só o mestrado profissional, certo? Tá? E se eu não tivesse clicado aqui e fosse aqui nas 5 opções? Eles Olha o que querem vai assim, acontecer, ó. Tem 2 pedidos aqui. Um do Atailton, que ele pede inicialmente que ele pretende comparar jogos. Atailton, tu está no ensino de física ou é química? Ele é da química, Simone. Ele Sou de quer, química, professora. ele quer uma sugestão aí, Vilma, para a gente pesquisar alguma coisa frente ao ensino de jogos, Uhum. que ele vai fazer um estudo comparativo, não é isso, Atailson, que tu pretende? Isso, eu vou comparar 2 jogos. Só Tu que tem são um jogo jogos... específico? Não, ainda não. Eu estou procurando o jogo ainda. Tu está em ensino e aprendizagem ou em recurso e tecnologia? Recurso e tecnologia. Então, se você está em recurso e tecnologia, então vamos supor que ele vai para aquele simulation, Vilma. Eu acho que ele tinha que pesquisar o uso de jogos, né, no ensino de matemática. É para matemática você Não. Ensino de química, né, Atailson? Isso. Pronto, aí Isso, ensino de química. colocaria Eu colocaria os uso simulados. de jogos, Não tem jogos, aqueles simulados? Isso. jogos educativos e de química. Isso. Jogos educativos e de química. Nós vamos já fazer isso aí, mas se tu quiser ir fazendo aí, Adailton, tu vai fazendo. Bem, o que eu queria mostrar para vocês, é que quando a gente abriu ali, ó, vou abrir de novo, pode ser que algum não tenha visto. Vocês estão vendo que apareceram só 2 opções aqui, não foi? Só que aqui apareceu 5 opções. Aqui só tem 2. Estão vendo isso? Sim. Mas é porque a gente tem que ampliar e clica aqui, ó. Quando eu clico aqui, aí ampliou todas as opções, as 5 opções, ó. Ou seja, tem doutorado, e quando fala só doutorado, é o doutorado acadêmico,
eu vou ter 2.589, né, teses voltadas para a temática que nós buscamos. Eu vou ter 11 que vão estar dentro de um doutorado profissional, 6.335 dentro de um mestrado acadêmico, 2.992 dentro do mestrado profissional, tá vendo? E esse profissionalizante aqui, eu já procurei saber o que era, meu povo. E, assim, até o momento eu não sei decifrar o que a CAPES chama de profissionalizante, porque não é um curso profissionalizante, sabe? Eu só consigo enxergar dentro do mestrado profissional e acabo deixando sempre de lado isso aqui, porque esse profissionalizante, até o momento, eu não consigo bater o martelo e dizer é isso, porque para mim profissionalizante é um curso profissionalizante, né? Mas aí eu não sei dizer exatamente o que é e acabo deixando. Mas vamos para o que nós pensamos que é o mestrado profissional, que é o de vocês, né? Vocês estão vendo que eu cliquei nele? Aí eu aplico o filtro, ó. Quando eu aplico o filtro, daí vai aparecer só eles. Só aquele lá que do mestrado profissional, ó. Que são 478, né? Aí aparece a questão do ano, ó. Tudo em 2023, ó. Só é uma opção, ó. Estão vendo? Bocado, né? Aí aqui para baixo tem as outras opções, questão de orientador, banca, a grande área de conhecimento, né? Você quer que foque em ensino de ciência e matemática? Se sim, daí tu clica aqui, ó, são 287. Não, eu quero que seja ensino, só ensino. Aí já vai diminuir, ó, 72, tá vendo? E assim você vai clicando no que você quer. Área de avaliação, você vai clicando no que você quer. Área de concentração. São os filtros, né, que chama. Tudo bem, gente, até aqui? Aí tem que ver qual é que se enquadra no trabalho, né? Isso aí eu não vou saber dizer. Ah, o teu é esse. Olha, que tem na Universidade Federal do Acre, tem 14, ó. Bora ver de quem é. Estão vendo o FAQ aí, gente? Bem, aí você vai ter que clicar, né? Vamos lá redefinir os resultados, né? Vocês estão vendo, gente, que quando eu passo esse filtro que fica aqui dessa minha coluna da esquerda, eu tenho que subir novamente, porque não é lá embaixo que fica o enviar, como normalmente fica, né? Eu saio clicando, aí eu quero saber aqui os da UFAC, que diz que tem 14. Aí eu cliquei na UFAC, aí eu tenho que subir tudo de novo, ó. Cadê, meu Deus? Aqui, ó, e mandei refinar os meus resultados. Estão vendo? Daí estão aqui, apareceram, ó. São essas aqui. Ó. Vilela, Girlane, Brana. É Brana, repara, ó. Brana é parente da professora, hein? Ó, mestrado profissional em ensino de ciência e matemática. Olha aqui, professora. Ó, as adaptações em matemática com o uso do sistema Braille. Possibilidades de uma formação continuada e inicial de professores. Isso aí vai servir para a Joyce, que foi a Salete. a Salete. É bem a Salete, né? É. Olha Falou só em Braille, que a Salete. bacana, ó. Apareceu os da UFAC, ó aí, ó, que bacana, gente. Que show. Bem, vocês estão gostando, gente? Estão conseguindo, assim, pensar na pesquisa de vocês? Observe que o track que apareceu também aí vai servir para a Joyce. O TEPAC, né? Esse aí o TEPAC. Também foi orientando da Salete. Uma proposta formativa com o professor dos anos essenciais. A Auriné também foi com a professora Salete. Olha aí. Produção de vídeo do 6º ano, ó. A Ana Rayane, salvo engano. A Ana Rayane, eu acho que foi com o Ronaldo, salvo engano. Ou com o Gilberto, um dos dois. Anderson vai é outro Anderson, não é esse não.
Esse é da senhora, hein? Esse é Do meu. Word O Anderson vai servir para quem está comigo, com recurso de tecnologia, eu para ver a metodologia da terapia. Ah, o Wilson trabalha O comigo. Wilson, acho que foi com o Ronaldo. Que legal. Ó, o Matsunaga é meu colega também, ó. Ah, ele trabalhou com GeoGebra, né? Foi. O Vladimir. Olha aí, a O Vladimir era de Cruzeiro, né? Aí, deixa eu lembrar. Eu acho que sim, porque ele foi meu aluno lá, eu Eu acho que ele orientei foi bem ele. antes, o Vladimir, né? Não era da tua Sim. turma, não? Não, é de 2023, ó. Ah, Ele foi meu aluno lá de Cruzeiro, Vlad. E até a dissertação dele era de tecnologias digitais que eu orientei ele. O TCC dele. tá vendo ó, como esse ciclo vem, Vilma? Vai um ajudando a outro, o outro. Não é isso? É tão legal, né, gente? Ai, tô revivendo. Vocês estão vendo que eu me empolgo fácil. Ah, gente, mas é isso, né? O que eu queria mostrar para vocês dentro dessas principais plataformas. Mas ainda tem, meus queridos, as revistas, mas as revistas são bem mais simples. Bem mais simples. E eu digo para vocês, do fundo do coração, que vocês devem dar prioridade para as plataformas da BDTD e do catálogo da CAPES, tá? Artigo é o último plano mesmo, porque os artigos, como eu falei, eles não vão ter tanto peso dentro do teu texto, por ser pesquisa geralmente mais curta, né? Que não tem, assim, todo esse aparato Vilma, científico. põe aí Canva, End, para ver se aparece alguma coisa, e terapia desconstrucionista. Só Canva e terapia, terapia desconstrucionista. Terapia desconstrucionista. É isso? Tá certo aqui? Desconstrucionista. Tá certo? Terapia. Aí tem que ser nessa ordem, né? Então, bora botar aqui uma aspa nela. Terapia desconstrucionista. Eu escrevi certo? Vocês estão vendo como essa letra é bem fraquinha, gente? Eu tenho que chegar bem pertinho para ver. Só falta entrar na tela para me poder. Eu fico desse jeito e é pequeno, né? Eu vou buscar, tá? Bora buscar? Apareceu não, tem nada. Agora, se tu botar usos / significados para ver o que aparece. Vamos ver. Usos / significados. Também não. Vou pensar aqui num título para poder aparecer. Vamos colocar a ordem no lugar de antes? Isso. Vamos ver. Olha aí, ó. Apareceu foi 429. Lembra que o O ele amplia. Uhum. Aí o E, só se estiver trabalhando dos dois. Olha aí quanta coisa vai ter, ó. Ó, tá aí a do Rocival, apareceu. A primeira de tá aqui, ó. Primeiro, ó, o Itamar. O Itamar é importante para quem está no ensino de ciências, que foi com a terapia, tá, gente? É importante, foi me orientando, o Rocival também. Uhum. Quem mais que aqui embaixo, eu acho que ainda está na UFAC, tá? Se não me engano. Vamos olhar aqui embaixo, gente. Não fiquem tontos, não, tá? É porque eu acho que está marcado UFAC aqui, por isso que está aparecendo. Gente, a lista de presenças já se encontra aí no chat, tá? Aí eu vou mandar também lá no grupo, tá bom? Para facilitar vocês preencherem. Porque a certificação só sai quando você preenche. Aí ajude a gente a preencher essa frequência, porque aí a certificação a gente consegue fazer rápido, tá bom? Meninos, aí vocês viram, né? Que aqui você vai clicando, né? Onde você quer aqui, questão de as opções, se é só o mestrado profissional, tem 200 no mestrado profissional, né?
quando aparece o mestrado sozinho, é o mestrado acadêmico, né, que é diferente do profissional, né, que é esse nosso, que eu fiz também. Esse aqui tá ok? Vocês querem ver alguma coisa de revista? Querem ver alguma coisa? A revista é muito simples, gente. Como eu falei, a maioria das revistas, ele tem, assim, uma amplitude mais regional, e muitos até aceitam palavras em português, tipo e, ou, sabe? É bem mais simples. E, assim, se eu fosse orientadora de vocês, eu ia pedir para vocês fazerem as buscas dentro dessas plataformas aí, que são as principais, essas duas, tá? Porque os trabalhos são trabalhos, assim, com um pouco mais de rigidez científica, né? Vamos chamar assim. Então, o teu trabalho, o teu estudo, a tua pesquisa vai ter um respaldo maior, vai ter um peso maior, porque você está usando como norte, né, trabalhos também assim muito bons, tá certo? Então, se eu fosse orientadora de vocês, eu ia dizer, podem cuidar de pesquisar dissertações ou tese. Pode saber, quem for me orientando já sabe. O que mais que vocês querem saber, gente? Vocês conseguiram, assim, assimilar alguma coisa do que eu falei, que vai ser útil para vocês? Porque a minha ideia hoje é isso, é fazer com que eu consiga ser um pouco útil para vocês em algum momento dentro desse caminhar, né? E às vezes, gente, a pesquisa, né? Não sei se vocês já leram, mas tem uns textos que falam que a pesquisa ela é tão solitária, mas a gente pode se dar a mão, né? E esse caminhar ele pode ser assim compartilhado, né? E se ajudado, assim, um ajudar o outro, e as coisas se tornam um pouco mais tranquilas, né, gente? A caminhada fica bem gostosa. Dulce, quer perguntar alguma coisa? Com relação aos descritores, se tem o máximo que a gente pode utilizar de descritores? Não, pode usar à vontade, não tem máximo, não. Tá. Obrigada. É só ver direitinho qual é a palavra-chave, né, que você vai representar o que você quer. Geralmente não são tantas, né? Você sabe que as palavras-chave, quando tu vai escrever algum texto, é de 3 a 5, né? A gente raramente vê mais de 5. Então, eu não acredito que você vá usar mais de 5 palavras nunca para buscar, porque o teu texto não teria mais de 5 palavras-chave. Tá bem? Quando você faz o resumo da sua dissertação, embaixo do resumo tá lá, palavras-chave, né? E elas variam de 3 a 5. Então, não tem como ter um número infinito de palavras-chave, tá? Por isso que nem fica assim tão grande, não tem uma limitação, mas o número maior que eu já vi foi 5. E geralmente eles limitam, né? Quando tu vai publicar alguma coisa, ó, de 3 a 5. Tem umas que são bem assim, pontuais, né? 3, 5, sabe? Mas nunca mais que isso. Alguém está apitando alguma coisa aí que eu não estou vendo? Bem, eu vou aqui para a tela, então, para ver vocês, né? Cadê vocês, meu povo? Quero ver vocês aí. Bem, gente, eu espero ter contribuído, né, com esse momento de vocês aí. Como eu falei, na época que eu estava escrevendo a minha tese, na época da dissertação eu não tive, né, esse clareamento na minha mente, porque era uma outra fase. Depois que eu fui para o doutorado, também não tive, e aí eu fui... Sabe quando tu aprende a nadar porque a água foi subindo? Foi o que aconteceu comigo. Mas eu espero ter sido útil hoje para vocês, para poder ajudar, né, ser esclarecedor. É o que eu me proponho. Joyce levantou a mão, Joyce? Não? Ela tem que baixar. Ó, tem aqui, obrigado, Edson. Nota 10, Edson, obrigado.
Obrigada, a Graça também disse, bem esclarecedor. Então, né, professora Vilma, agora é a hora deles praticarem, não tem jeito. Uma maravilha, parabéns, 100%. É praticar. Mesmo com a minha Gilmara. internet doida, deu certo. Muito esclarecedor. Obrigada, Safira, nossa pedra preciosa, Marta. E aí, gente, Muito obrigada. vocês vão iniciar agora a prática, né? Que eu me comprometi durante a disciplina, tanto em Brasileia, quando a gente passou uma semana, como aqui na sede, a gente fazer esse momento. E eu queria convidar a Vilma, porque a Vilma, ela vivenciou todo esse percurso, né? Tanto no mestrado como no doutorado e agora no pós-doutorado, né? E a gente vai crescendo em conjunto, e você fazer um momento desse, de tal forma que a gente una 2 turmas no movimento de treino. Isso também nunca houve, tá? No MP-Sim, eu gostaria de deixar registrado que a gente fazia isso só de forma teórica e dizia: pesquisem no banco da CAPES, achando que sem a prática a pessoa ia saber fazer. E a gente só aprende fazendo, né? Não é só ande, aí você vai fazer, coloca o ande sem ter maiúscula e não dá nada certo. Falei, mas como é que eu vou Verdade. fazer? Né? Todo mundo cometeu essa gafe quando iniciou, né? Então é muito importante a gente dizer que quando a gente começa a mexer, é normal, né? A gente cometer esses equívocos e a gente vai aprendendo à medida que a gente vai mexendo. A gente tem um artigo que a Vilma publicou na revista Teia, que é um artigo que eu vou compartilhar com vocês após essa semana, quando vocês terminarem de ler os 4 artigos que a gente deliberou para a aula da sexta-feira, o pessoal da sede. E aí, para o pessoal do interior, como a nossa disciplina, eu só queria fornecer o artigo da Vilma após hoje, né? Que é para vocês lerem, para vocês verem como ela fez o texto final, né? Quando ela fez esse levantamento da revisão de literatura no banco de dissertações e teses da CAPES, no catálogo da CAPES, para que vocês vejam como ela delineou e escreveu para a revista e publicou. Sim, pode falar. Eu queria só me defender aqui, tá, gente? Porque 2 coisas. Primeiro, eu quero mandar um super beijo para Ana Júlia, que está dizendo aqui, ó, foi minha aluna no IFAC. Beijo para você, Ana Júlia. Que alegria vê-la por aqui. Obrigada. E segundo ponto, eu queria dizer, que bom ver teu rostinho aí, ó. Gente, abra as câmeras para tirar foto, tá bom? Eu queria me defender. Eu queria me defender, professora, sabe de quê? Quando vocês forem olhar esse meu artigo eu escrevi quando eu estava assim, naquele momento de peia, aprendendo, quando a água começa a subir assim, tu diz, cara, vou me afogar, e agora eu vou ter que aprender. Então, vocês vão encontrar, inclusive, muitas falhas aí na minha pesquisa. Hoje, se eu fosse fazer um outro artigo de revisão de literatura, certamente eu poderia ser um pouco mais assertiva em algumas coisas, tá? Mas esse movimento é natural também, né? A gente, amanhã não é o mesmo de hoje, né? E a gente está estudando para isso mesmo, né? Como é que o Einstein falou? Uma mente que se abre a uma nova informação jamais voltará ao seu tamanho original, né? Então é isso, acho que cada dia a gente muda, né? Então, se eu fosse fazer hoje, eu ia mudar algumas coisas, tá, gente? Só isso que eu queria dizer. E é justamente, Vilma, nesse movimento que a gente tenta se desconstruir a cada dia. Chamando, né, os nossos egressos do MP-Sim, a Vilma é da primeira turma do MP-Sim, justamente em 2014, então vocês vão ver a dissertação dela lá, como a dissertação de outros colegas por lá, né? Porque ela já é filha da filha da filha e assim por diante, né? São rastros de colegas e a gente vai amadurecendo. Então, nunca esqueça. Também o Marcelo, tu tá por aí, Marcelo? Queria ver o Marcelo. O Marcelo é que nos ajuda, ele também é egresso. Se puder aparecer, Marcelo. Aí, Marcelo. O Marcelo nos ajuda muito, porque ele fez a dissertação dele toda. Quando vocês forem pesquisar, vai aparecer.
que ele fez o uso de vídeos, tá? Se a gente colocar vídeos and Canva ou Canva com jogos de linguagem, vocês vão ver que vai aparecer a pesquisa do Marcelo, que ele fez todo no Canva, né? Ele também é egresso do MPCim e tem me ajudado aqui no grupo de pesquisa GPMAC, como os outros, né? E assim, gente, a ideia é a gente ir se ajudando para tornar essas disciplinas mais tranquilas, porque a melhor fase é essa fase da disciplina, né? Vocês estão indo para o segundo, ainda estão no primeiro momento, que estão todos juntos. O segundo momento já vai separar um pouco, ensino de ciências vai para o canto, ensino de matemática para o outro. Com o término de um ano, aí vocês vão verificar que é você e seu orientador e muito mais tempo você com o seu tema de pesquisa. E aí é o momento que vocês têm que ter muita disciplina, né? E é isso que eu chamo a atenção, que essa disciplina inicia agora, né? Eu tenho que dedicar um tempo de pelo menos 2 horas por dia para me estar com o meu tema de pesquisa, senão não vai. Né? Eu não posso deixar isso para depois que terminar as disciplinas eu começar a pensar em ajustar o meu projeto, porque agora tem uma obrigatoriedade maior de passar isso no comitê de ética. E o mestrado, o tempo voa, é só 2 anos. Doutorado é mais tranquilo, são 4. Mas mesmo assim voa e a gente vê que o tempo é pouco, né, Vilma? Tem hora que a gente diz, meu Deus, A meu Joyce tempo está falando aí, ó. A Joyce falou, difícil é trabalhar e estudar. É verdade, Joyce. Eu também, quando fiz o meu mestrado, foi assim. Quando eu fui para o doutorado, meu primeiro ano e meio, eu estava trabalhando, só depois que eu me afastei, né? A Manu, inclusive, foi substituta, né, Manu? Então, assim... Oi. Então, não é fácil não, realmente, tá? Mas é um grande desafio, eu tenho certeza que você vai conseguir, Joyce. E, professora, em relação ao que a senhora colocou aí, foi um ponto, assim, fundamental que eu queria chamar a atenção de vocês, em relação a você ter o contato diário com o seu tema de pesquisa. Eu aprendi isso no meu mestrado. Não pense assim, eu estou trabalhando, vou tirar... Somente no final do mês eu tiro, sei lá, 5 dias assim, eu me jogo no meu tema. Não faça isso. Você vai ficar voando, você vai ficar perdido. Antes de você tirar um tempinho todo dia e você deixar esse negócio no sangue, como dizem, que quando você... Faça esse movimento, depois vocês me contam, tá? Você pode falar, professora Simone, eu pego meu número e mando mensagem. Me conta. Depois de 30 dias, se você pegar e sentar todos os dias um pouquinho e mexer no teu tema com vontade de solucionar as coisas, depois de 30 dias, gente, você vai tirar qualquer coisa de letra. Escuta o que eu estou falando, que eu fiz isso aí. Tá? Então, foi grande bobagem achar que você vai tirar um tempo por mês, uma quantidade X maior de horas, e vai sentar e vai botar para moer, porque não vai. Tá? Tira um pouquinho do seu tempo todo dia. Isso é uma coisa muito, muito importante mesmo. Para você realmente entender o que teu tema está falando e conseguir fazer as coisas. E outra questão, gente, eu gostaria de agradecer, né, as pessoas que estão me dando suporte aqui hoje, a professora Vilma, o Marcelo, os demais, se tiver mais algum egresso aqui no GPMAC, os alunos de fundamentos teóricos, metodológicos, tanto da sede como no interior, são, para mim, todos um só, né? Então, é uma preocupação que eu tenho, que vocês consigam aprofundar o projeto de vocês. Como já passou esse dia, eu vou estar mandando o artigo da professora Vilma, né? Para vocês verem, tem muita diferença da Vilma que escreveu o artigo, da Vilma de hoje, quando ela já quando ela já está no pós-doc e já escreve hoje já de forma diferente. Mas é muito bom a gente ver o início da nossa escrita científica e o hoje da nossa escrita científica. E não é assim, a gente não vai amadurecendo, né, nas nossas escritas de um dia para o outro. É um andar. Então, eu já estou na pesquisa de forma terapêutica, né, com pós-estruturalismo, utilizando Wittgenstein e Derrida desde 2010.
Então, eu tenho 16 anos aí de caminhada, né, estudando esses filósofos da linguagem. Não é a mesma coisa para quem está iniciando hoje. Então, quando você pega hoje, assusta mesmo, né? E você pegar esse ritmo de estudo, tendo 2 turnos diários de trabalho, tá? E isso não foi diferente para mim, não foi diferente para a Vilma, né? Chegava cansada e tinha que fazer um terceiro turno, mesmo tendo família, para querer vencer e terminar quando a gente ingressou no mestrado. E com a gente, especialização, a gente não teve também um privilégio de fazer aqui. Foi tudo fora, não tinha nada em Rio Branco, né? Nem especialização, nem mestrado, nem doutorado, e nem tampouco pós-doutorado. Então, é uma coisa que a gente vai caminhando dia a dia. São sonhos e caminhos que a gente vai percorrendo e dizer para vocês que nada é impossível. Mas a gente tem que ter disciplina. Os 3 Fs são poderosos: força, fé e foco, resiliência e gratidão pelas pessoas que passam no nosso caminho e tentam nos ajudar nesse caminhar que não é fácil, né? Mas ele é possível, né? E vocês podem contar conosco, né? O grupo GEPLIMAC está à disposição para ajudá-los, né? Tanto é que essas 2 lives e as demais eu estou gravando, e a gente está justamente certificando, porque vocês têm a disciplina de seminários, que é 15 horas, né? Às vezes não dá para você participar num grupo de pesquisa junto com o seu orientador, mas aí você pode participar numa reunião do grupo. Você participa e vai somando aquela carga horária para contar as suas 15 horas. À medida que tem as 15 horas da entrada, está aqui para minhas 15 horas de seminários, que é a disciplina que vai até o mês de setembro, que é esse primeiro semestre, tanto para a turma da sede como para o interior. E a gente pretende até agosto cumprir essas 15 horas. Tá? Com hoje, vocês já ficam com 5 horas, está faltando 10 horas. Então, a gente vai fazer sempre assim, um encontro de 3 e um de 2, que aí quando tem pelo menos 5 horas, né, a gente já tem no mês de julho, pega mais 5 horas no mês de agosto, mais 5 horas no mês de setembro, que é até o prazo, e a gente finaliza. Se der para fazer mais, a gente vai fazendo. E aí, qual é o outro movimento, né? Dá um prazo agora para vocês fazerem a busca e ver o que é que vocês vão encontrar, que a gente deu um quadro para vocês. Esse quadro que já está com o pessoal do interior, a gente não deu para a sede só vai receber esse quadro na sexta-feira, tá? Então, quer dizer que vocês do interior estão na frente do pessoal da sede, e eles vão receber esse quadro na sexta-feira. E aí, um dos modelos que vocês podem usar, eu não gosto de modelo, mas eu vou fornecer o modelo do artigo da Vilma, né, que é da revista Enteia, que é muito boa para publicar, né, Vilma? Para quem quiser publicar, né, ela é uma das revistas, para você saber, porque o trabalho... Da UFPE. O trabalho de vocês é em formato de artigo, gente. Então, tem que ter título, os autores, que é você e a gente da disciplina, o resumo, a introdução, tá entendendo? Tem que ter todo um modelozinho, inclusive as referências, né? E as referências, justamente como você está fazendo uma revisão de literatura no banco de dissertações e teses no portal da CAPES, essas dissertações que vocês baixam, eles vão ser referência, você vai dialogar com elas, dizendo em que ela vai se aproximar do teu tema e em que ela não se aproxima, né? Porque não são todas que vocês encontrarem aqui assim, dialogar, tá bom? E eu só tenho a agradecer a vocês, a professora Vilma e a todos que estão aqui, e a gente continua, né, na nossa luta. Não esqueçam de assinar a lista de presença para certificação. Não, pode constar isso aí. Tá bom? Margarida, tu desliga teu microfone, que a gente está gravando. E no mais é isso, eu vou parar a gravação, e se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade.